Existe uma ideia bem forte em várias pessoas da comunidade de Gravity Falls, que dá pra chamar de Mabel haters. E, em geral, dizem que a personagem da Mabel é ruim, que ela não aprendeu nada com seus erros, tomou ações egoístas várias vezes ao decorrer da série e não foi punida por nenhuma delas. E eu particularmente sempre discordei totalmente disso. Ela é um dos meus personagens favoritos e ela é sim punida por vários desses erros, aprende algumas lições. Sendo mais específico com o final do desenho, eu ainda acho pouco que muita gente na real não entendeu as mensagens do desenho. Além sobre amadurecimento, todo mundo já entendeu, também fala sobre família e amigos, é mais importante que sucesso e dinheiro. Tu já ouviu isso em algum lugar, não vou fingir que não. Aí basicamente, meu ponto é que o Dipper não teria desistido do estágio com Ford apenas para atender um desejo egoísta da Mabel, mas sim a série queria nos dizer que o Dipper não seria feliz estudando sozinho com Ford. E ele percebeu isso, que ele estaria longe da pessoa que ele mais se importa no mundo, Mabel. Então, na verdade, o estágio não era apenas uma péssima oportunidade para Mabel, mas uma péssima oportunidade para o Dipper também. E ele descobriu que lá no fundo, ficar com a Mabel era o seu desejo também. Mesmo o estágio dando uma ótima carreira para ele, não seria uma vida feliz de verdade. Não é como se ele estivesse fazendo isso só para agradar a irmãzinha dele. Eu não devo estar doido nesse sentido de que eles queriam dizer que família é mais importante que o sucesso. Isso é reforçado em alguns pontos. Primeiro, Dipper e Mabel são um paralelo do Ford e o Stan. Isso significa que o destino deles seria quase o mesmo. A Mabel viria infeliz e talvez desempregada, e o Dipper ficaria doido, provavelmente tomaria decisões erradas, assim como Ford, talvez desenvolvendo um ego como o dele, que não permitiu destruir sua pesquisa no passado, mesmo sendo necessário para Nether Bill. Segundo, alguns vilões de Gravity Falls tinham uma vida merda, exatamente por não terem amor parental de verdade. Terceiro, sim, eu sei que o Dipper desenvolveu uma amizade muito forte com Ford, e com certeza não seria a mesma coisa que ficar sozinho. Ele teria família, ele teria um amigo, teria companhia com ele, mas para mim, claramente, o desenho queria fazer um paralelo entre a história dos Stans e, mesmo Ford tendo um bom amigo ao lado dele, o McGucket, não impedisse que o orgulho o cegasse e fizesse que ele tomasse decisões erradas. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas eu acho que a série não concordava com o Ford ter abandonado o Stan. E quarto, a série quer sempre esfregar na tua cara como eles são uma família feliz. Eles mesmos tendo personalidades tão conflitantes acabam se dando super bem. E muitas piadinhas e momentos divertidos da série estão para você gostar dessa dinâmica deles e torcer para que eles continuem juntos. Meu ponto sobre o final da série continua o mesmo. O Dipper fez certo em escolher ir com a Mabel. Não foi caridade, não foi apenas para agradar um desejo egoísta dela. O que a série queria dizer é que aquela decisão faria muito mais bem pro Dipper. Ele não seria feliz sem a Mabel. Independente se ele estivesse caçando mistérios, nunca seria a mesma coisa sem ela. A pessoa mais importante no mundo para ele, sua família. Bem demais. Mas, apesar de tudo isso, a série tem motivos para várias dessas coisas que os haters da Mabel não gostam, mas isso não exclui a possibilidade de que essas mensagens não tenham vários erros narrativos. Eu planejava fazer vários vídeos defendendo a Mabel e dizendo que essa galera só não assistia Gravity Falls há muito tempo, mas depois de eu rever Gravity Falls mais algumas vezes, eu mudei um pouco meu ponto de vista. Percebi que de fato os roteiristas perdem a mão com a Mabel em vários momentos. Muitas redenções dela não tem trabalho suficiente para passar muito sentimento que aquilo realmente importou de alguma coisa. Fica meio broxante, tu esquece depois do tempo. Além de algumas lições que não fazem muito sentido. Só que isso acontece com os personagens além dela também. Mas principalmente várias vezes ela sai do seu personagem e até toma ações que contradizem os seus aprendizados anteriores. Pô, vocês não me ajudam. Mas isso foi só a cereja no bolo para esse desastre. Basicamente agora eu ainda acho a Mabel uma ótima personagem. Muitos erros dela foram justificados, ela evoluiu em alguns pontos, além de ser um dos personagens mais carismáticos do desenho, na minha opinião. Ruim não é, mas agora eu penso que os Mabel haters chegaram a essa opinião
por motivos decentes. Gravity Falls errou em mais de uma vez com a Mabel, que virou uma bola de neve junto com as outras coisas e acabou manchando de vez a memória da Mabel na cabeça de muitos fãs. Então, venha comigo para relembrar Gravity Falls mais uma vez neste canal, para ver erros da série que podem ter estragado a Mabel em um vídeo com bastante falação e menos memes. Me desculpe. Além dos 3 episódios em que o Dipper acaba se sacrificando pela Mabel, que eu já vou falar só deles, tem alguns detalhes menores que eu acho que ninguém liga, mas eu acho interessante citar. No episódio 27, a Mabel aparentou ter superado a sua decepção com as suas apaixonantes anteriores. Algo bem simples, mas legal. Só que no episódio 29 ela é facilmente manipulada pelas ilusões do Anjo do Amor, só pra prosseguir o plot. Isso mata e fecha o caixão da lição anterior. Também tem alguns poucos episódios onde ela parece estar quase como figurante, acaba não parecendo que se importa muito com o Dipper. Episódio 29, o Dipper fica o dia inteiro reclamando que parece que o Stan tá maltratando ele, só que a Mabel não faz nada. Ela escuta ele falando e ela simplesmente só fica calada o tempo todo. Ai, por que o Tio Stan sempre pega no meu pé? Pensando bem, quanto mais chata ou difícil for a tarefa, maior a probabilidade dela ficar comigo. Por que vocês não fazem? Aqui ela não realmente fez alguma coisa, é mais a falta dela fazer alguma coisa. No episódio 36, algo parecido. Não é que ela não fez nada, ela só fez algo que parece como se o irmão fosse só um figurante pra ela. Essa é um pouco mais difícil de explicar, mas o Dipper tinha magoado um monte de meninas. Óbvio que a Mabel fica brava com ele. Na verdade eu acho que tá certo, o Dipper tava errado, mas não devia ter mais spam. Ao descobrir que seu irmão virou ter mais espanto, ficar mais curiosa e dar uma bronca nele, aconselhar, ainda ficar brava, mas dar uma bronca nele porque ela quer que ele se torne uma pessoa melhor, porque ela se importa com ele, mas ela não faz nada. Ou também no episódio 15, onde ela acaba tirando uma foto do Dipper ressuscitando aquele sereio, sem a autorização deles. Que? Isso é quase criminoso, maluco. Mas a pior escolha que eles fizeram, dentre todas, pra mim, é com certeza o episódio 39, escapando da realidade. Eu não vou jogar o episódio em si, só vou falar do problema com a representação bizarra da Mabel aqui, que pendura o episódio todo. Aqui temos uma escolha ruim, não apenas por não fazer o menor sentido na história, mas também veio na pior hora dentre qualquer outra. Aqui é o clímax da série toda, estamos no arco final do desenho, o mundo tá acabando e o status quo foi quebrado. Os gêmeos, que sempre se davam bem no final dos episódios, agora estão brigados. A Mabel apenas não teve o pior dia da sua vida, como tinha que aceitar a notícia que ela viveria o resto de sua vida longe do seu irmão. Ela ficou com tanta raiva da decisão do Dipper que nem queria conversar com ele e fugiu da discussão. Agora, depois de 2 dias sem se ver, como ela vai reagir a ver ele de novo? Será que ela vai correr e fugir do diálogo de novo? Ou, mesmo se ela conversar com ele, ela pode inventar desculpas para não tocar no assunto? Ou no mínimo a gente vai ver nas suas falas ela tentando disfarçar e reprimir suas angústias com esse tema, fingindo que perdoou o Dipper, porque se passaram 2 dias, ela provavelmente esqueceu a sua tristeza e raiva, porque é normal a gente esquecer nossos conflitos e continuar a vida sem ter resolvido de verdade, mas aqui é diferente. O problema não foi o conflito em si, foi a decisão do Dipper, que ainda é a mesma. Se ela voltar a conversar sobre o assunto de voltar para casa, ela estaria se relembrando de novo da dolorosa informação que não mudou, que ela não conviveria mais com o Dipper durante sua vida. E é impossível ela ser 100% apática a tudo isso. Então, dentre todas as opções possíveis, qual os roteiristas escolheram para escrever esses diálogos dela? Nenhuma, idiotas! Olha esse sorriso, olha esse otimismo, olha quanta felicidade! Se você se investiu emocionalmente naquela briga, isso é um murro na tua costela. A Mabel age unidimensionalmente feliz quase o episódio todo. Toda fala que deveria doer para ela dizer, toda situação que ela deveria estar desconfortável, ela tá muito mais que inconfortável. Olha a cara dessa desgraçada. Como? Parece que absolutamente nada aconteceu com ela. Pergunta clara. Como ela toca no assunto doloroso do Dipper ficar longe dela sem perder a voz? Como que quando o Dipper tá perdendo o julgamento e vai ser expulso da cidade, ela tá tão de boa assim?
Como ela disse que criou uma cópia melhor do Dipper para substituir ele sem nenhum remorso na voz. Isso é bem perturbador, na verdade. Como ela diz que vai viver naquele mundo falso o resto da sua vida, nunca mais vendo Stan, seus pais, seus amigos e o Dipper tão fácil assim. Na verdade, eu tenho uma resposta para todas essas perguntas. A cena em que ela perde o reinado sobre a terra de Meibolândia e o comando de tudo, ela diz que... Ah, nossa, não tinha reparado como aqui é brilhante. Ah, jura que eu fiquei escutando a mesma música a semana inteira? Dando a entender que após aceitar sair, ela parou de gostar daquele lugar magicamente de uma cena para outra. Então acredito que ela tava gostando de tudo e super de boa com tudo o episódio todo antes disso. Porque a magia da bolha modificou um pouco a cabeça dela, nem uma espécie de hipnose. Isso também explicaria porque a Wendy jogando vôlei como se tivesse esquecido a missão e o apocalipse lá fora, e o pai dela e o pessoal. E a bolha poderia ter efeitos hipnóticos àqueles que cedem as suas investidas. E essa minha teoria da hipnose, influência mágica da bolha, faz ainda mais sentido vendo que a Mabel também muda de postura daquela cena em diante. Ela não fica mais feliz com tudo, tem uma voz mais mansa e dolorida. E quando ela diz que aceita que o Dipper fique longe dela, ela fica com uma voz e postura bem mais fraca, segura, bem mais crível. Mas, mesmo se essa minha teoria for verdade, isso não anulou nem um pouco a minha crítica. Se foi mesmo hipnose, magia, todos aqueles sorrisos estavam fora do controle da própria Mabel, qual a utilidade narrativa disso? Agir como se um evento extremamente importante na história não fosse tão importante assim? Serve pra quê? Além de fazer milhares de pessoas odiarem a Mabel, as únicas funções disso são deixar o episódio menos triste, mais adequado para as crianças, ou só facilitar a escrita dos diálogos dessa personagem com a mistura de diferentes sentimentos, para os roteiristas terem menos trabalho. E nenhuma dessas opções é saudável para a história. Vocês fazem uns momentos mó tristes, mas não abraçam o drama logo de uma vez. Ou esse vai ou não vai, começa a entender os haters. Pô, me ajuda a te ajudar. Agora um pouco mais relaxado. Eu sei que parece estranho porque você pode ter se esquecido desses momentos ou nunca ter sentido que isso não eram incoerências. Parece que isso nunca afetou sua experiência, mas uma história é como uma sopa. Uma junção de diferentes ingredientes. Mesmo eu com um paladar ruim, que não consigo identificar quais temperos ou quais ingredientes foram usados na sopa, eles ainda fazem falta. Se tirar ingredientes ou acrescentar ingredientes, eu vou sentir que houve uma diferença mesmo não percebendo que diferença exata foi essa. Só que uma série não é exatamente uma sopa, mas preciso seria como se cada episódio fosse uma sopa diferente, ou cada personagem fosse uma sopa diferente. Daí as cenas seriam os ingredientes. Não sei, mas isso não importa. O ponto que eu tava querendo chegar é que toda cena acaba importando de alguma coisa. Pode ter efeitos mínimos na sua experiência, ou o que você vai pensar no personagem, mas em efeito ainda vai ter lá. Eu só tô colocando isso na mesa pra explicar por que eu acho que esse episódio foi um dos principais motivos pro pessoal começar a odiar a Mabel. Em nenhum momento eu tô querendo dizer que as cenas sempre vão ter o mesmo efeito em cada pessoa. Eu tô querendo dizer que algum efeito teve. Em pessoas diferentes vão ter efeitos diferentes, mas ainda vai ter um efeito. Aí no caso, para aqueles que gostaram do final e não se importaram dos dois irmãos continuarem juntos e voltarem para casa, o episódio não foi incômodo. Mas para aqueles que já ficaram meio irritados com a Mabel nos outros episódios, e logo depois do episódio 17 já estavam esperando como seria o pedido de desculpa da Mabel e como que a Mabel ia se redimir, e quando receberam o oposto, na verdade sendo o Dipper pedindo desculpas e ele se redimido por alguma coisa, aí que deu a raiva, e já que o episódio em nenhum momento mostra a Mabel como afetada negativamente por tudo aquilo, tudo colaborou pra isso. É isso que eu acho. E pra mim, a maioria de todos os outros momentos que mostram pra dizer como a Mabel é egoísta, não são ruins de verdade. Pelo menos não bastante pra ninguém da comunidade se portar antes de 2016. Muitos deles têm alguma justificativa, como vezes em que o Dipper tá se sacrificando pela Mabel. Na verdade, ele tá aprendendo uma lição importante e tal. Todas as vezes que a Mabel zoava com a cara do Dipper, é brincadeira normal de irmão. Dipper também zoa ela. E seja honesto comigo, você também zoaria a cara do Dipper se fosse amigo dele. Amigo só pra isso. Agora,
deve ser melhor separar esses momentos nas suas devidas caixinhas. A gente tem momentos de egoísmo, momentos de regressão de aprendizagem da personagem, péssimas decisões narrativas. Mas elas ainda são a minoria. Eles só acabaram se misturando com outros momentos que eram falsos exemplos de egoísmo, que na verdade eram situações que dariam melhor pro Dipper também, e se conectam às mensagens da história, e tu manjou isso há muito tempo. E depois, tudo junto criou esse viés de confirmação que a Mabel é egoísta, com a existência de outras coisas que não tem a ver, como o Dipper se sacrificar com ela, acabaram só ajudando sorrateiramente com a veracidade dessa ideia e eventualmente em esquecerem os momentos bons que ela passou com o Dipper pela série toda, presentes em muitas piadinhas entre meios episódios e várias cenas importantes, mas eu sou obrigado a concordar com vocês. Não é fora de lógica sentir desprezo ao ver o Dipper sacrificando algo pela Mabel. Mesmo você sabendo que a Mabel tá só sendo usada como uma ferramenta do roteiro para que o Dipper veja sua irmã triste e sinta o impacto de seus erros aprendendo uma lição do episódio, porque ela tem uma utilidade de, olha, uma personagem fofa, engraçada que a audiência gosta. Se fazermos ela ficar tristinha, vai tocar o coração de todos junto com o do Dipper, sendo um motivo plausível para a evolução do personagem. Ela ainda não é só uma ferramenta. A Mabel ainda é uma personagem que nos é vendido, que ama muito o Dipper. Então até mim gera muita estranheza ver a Mabel ficando brava quando prejudicada, sem nenhum outro sentimento conflitante misturado ali no meio. Se ela se importa muito com o Dipper, os sentimentos de raiva ou tristeza por ela ser prejudicada deviam, no mínimo um pouco, entrar em conflito com o amor dela pelo irmão. A partir do momento que ela percebesse que ele também está sendo prejudicado no processo, ela devia mostrar na sua voz e comportamento o conflito desses sentimentos, mesmo que pequeno. Ela ainda podia pedir pro Dipper sacrificar por ela, mas ela no fundo podia exibir um pouquinho de incerteza nesse pedido. Como, por exemplo, quando tua mãe te pede pra lavar a vasilha, e tu fala que não vai lavar, e ela acaba lavando no seu lugar. Você não queria lavar a vasilha, mas você ainda pode sentir um pouco de culpa lá no meio. Mesmo essa culpa não sendo grande bastante para você voltar atrás do seu pedido e lavar a vasilha, se tiver um pouco de culpa, lá no fim, você vai acabar mostrando essa culpinha de leve na sua voz, no seu olhar, nas suas palavras, mesmo que pouca. Também não só culpa, é a mistura dos dois sentimentos. A raiva que está sendo prejudicada ainda está ali, mas uma pequena gota de remorso misturada lá no meio, por saber que isso também está prejudicando o Dipper, dando uma pitada de incerteza nas falas dela. No caso da Mabel em Os Viajantes do Tempo, Summer Rain e O Fim Profundo, a gente não enxerga essa camada extra. Tem outros episódios, mas nesses não. A gente só vê a primeira camada dela buscando seu benefício, sem alguma segunda outra camada sutil de incerteza, culpa, remorso. Eu ainda defendo que no episódio de Summer Rain, o Dipper não devia ter ido naquela festa da Wendy de adolescentes. Ele só tem 12 anos e provavelmente teria cerveja de sacanagem. A lição do episódio continua totalmente correta. Ele devia aproveitar o resto da sua infância enquanto ele ainda tinha. Mas externo a essa lição, a Mabel ainda é uma personagem e a imagem dela apenas brava vai ficar na cabeça da gente. Quando brigasse com o Dipper, devia pelo menos gaguejar um pouco ou criticá-lo com um tom de voz mais triste, segurando o choro. Ou a minha opção favorita, que eu acho que talvez vai fazer mais sentido, ainda é mais fácil de executar, ela não fala nada depois de confrontar o Dipper e ele admitir que não queria pegar doces e realmente queria ir pra festa ao invés disso. Ao invés de raiva, a primeira coisa que ela sentiria seria profunda decepção e tristeza. Ela se magoaria com essa informação por ser esquecida, deixada de lado. O seu querido irmão não se importou em pensar duas vezes antes de parar de pegar doces com ela, quanto antes ele precisou, dando fim sem velório ao Halloween dos dois. Para mim faria mais sentido ela, ao invés de brigar com ele, se quebrar, segurar o choro e continuar o resto do episódio quieta, deprimida e não estendendo muita conversa com o Dipper, mas ele acabar percebendo isso e começar a pressioná-la, explicar o que está acontecendo e eventuar na cena que já conhecemos dela contando que a infância dele está acabando e ela não tinha percebido que aquele era o último Halloween deles. Para mim, uma Mabel destruída por dentro nesse último terço do episódio seria muito mais impactante para os fãs do que realmente tivemos. Então eu acabo concordando numa coisa, que os escritores podiam ter polido mais.
E dá pra sentir que ela apresentou indício de egoísmo. Não pelo que ela fez, mas como ela fez. Ainda defendo o sacrifício do Dipper. Os episódios não deveriam deletar essas 3 lições do Dipper, muito menos tirar o sacrifício dele. Mas acredito que não é exatamente isso que os meus haters querem. Apenas estou dizendo que, na minha opinião, dava pra criar falas mais polidas, mais bem trabalhadas, mais complexas, que não acabariam gerando esse sentimento de estranhamento pela Mabel. Mas meio que eu tô exigindo demais, eu sei. Ele já demorava um mês de trabalho pra fazer tudo de um único episódio, e eu ainda tô exigindo mais polimento e revisão, ainda que isso não faria muito sentido na época da produção da série, porque as pessoas só começaram com essas críticas pela Mabel depois do fim do desenho. Nem passava na cabeça dos roteiristas em balancear a Mabel na primeira temporada. Todo mundo amava ela. Meio que essa minha reflexão não é tão uma crítica, mas é só pra dizer de onde que eu acho que se originou essas opiniões diferentes, onde a Mabel em média continua uma boa irmã. Nós temos exemplos dela ajudando o Dipper e se importando com ele quando não precisava. Mas as pessoas não entenderam a mensagem do final. Ou só não concordarem com ela mesmo, tudo bem. Fez as pessoas pegarem essa raiva genuína pela Mabel e começarem a procurar cabelo em ovo, buscando exemplos disso em outros episódios da série, como aqueles 3. Acho que é só um caso de quem procura acha, e não apenas defeitos desses episódios. O principal motivo de eu ter essa opinião é que eu nunca vi ninguém fazendo essas críticas sobre a Mabel antes de 2016, dos últimos episódios da série, um pouquinho lá do final de 2015, na verdade. Ou pelo menos eu nunca vi crítica àqueles 3 episódios antes de ter aquela briga de 2 e ter a conclusão do Dipper se sacrificar pela Mabel de novo, teoricamente, mas eu acho que não foi um sacrifício, tava. Mas pode ter uma pessoa que antes mesmo de ter terminado a série já não curtia muito esses episódios ou esses acontecimentos específicos, já reclamava da Mabel antes, não sei, tem gente pra tudo, né, mas acredite em mim. Tem um monte de outras incoerências e furos de roteiros grandes em Gravity Falls que eu achei. Você nem nunca se importou com eles. Então, mas eu acho que a maioria não. Eu podia fazer um vídeo com todos eles agora, não como se eles impactassem muita coisa, mas eu acho que eles estão no mesmo barco. Penso tirando a lógica das coisas, são fáceis de não perceber. E eu pelo menos nunca percebi nas primeiras vezes que eu assisti. Só depois de ver se umas 5 vezes a série que eu comecei a perceber alguns furos de roteiro. Eu posso achar até exemplos do tipo ser um péssimo tio, ignorando as outras coisas boas claras que ele já fez. Na verdade, aproveitando esse ponto, eu não ia citar isso nesse vídeo pra poupar tempo, mas agora na edição eu acho que é necessário. Às vezes que a Mabel ajudou o Dipper. Episódio 3, ela ajuda o Dipper na investigação, mesmo ele sem pedir, e ele meio que até salva a vida dele no final. Episódio 7, ela tenta aconselhar ele o jeito que ela acha que seria o certo dele conversar com a Wendy, mostrando que ela se importa se ele conseguiria ou não, até interrompendo essa competição pra tentar dar um empurrãozinho nele. No episódio 13, ela destrói aquela roupa do Dipper odiava e permitia ele realizar o seu sonho de colocar uma atração paranormal de verdade na cabana. Episódio 16, depois de ouvir os motivos do Dipper dele querer um próprio quarto, mesmo ela não concordando com isso, ela aceita a decisão do Dipper. Episódio 20, no ônibus, quando os dois estão deprimidos, saindo da cidade, a Mabel percebe que o Dipper tá triste e tenta levantar um pouco o astral dele, brincando de alguma coisa besta. E dá pra ver que ela não tava brincando só por brincar, ela realmente queria deixar ele um pouco mais feliz. E lá pro final do mesmo episódio, é ela que motiva ele e diz que ele é um herói, porque ela quer levantar a autoestima dele, que é uma coisa muito importante pra segunda temporada, que é quando ele fica mais confiante. No episódio 22, ela tenta ajudar ele de novo com a Wendy. Ela falha miseravelmente nisso, mais atrapalha do que qualquer coisa. Mas a intenção dela era boa, ela só foi burra, não egoísta. E no final do mesmo episódio, ela assume o seu erro e diz que vai tentar ajudar o Dipper a arranjar outras garotas. No episódio 32, ela tenta ajudar o Dipper quando ele tá quase voltando. É pouca coisa, mas é uma coisa. No episódio 39, bem no finalzinho, ela diz que aceita a decisão do Dipper de ficar com o Ford, que ela não se importaria de voltar pra casa sozinho se ele quisesse. Concluindo, episódio 39 é uma merda. Mabel parece ser egoísta pelo jeito que escreveram ela naqueles 3 episódios, mas no total, esses exemplos ainda são minoria das vezes. Todas as coisas, ela não é uma irmã ruim na maioria das vezes. O Dipper pode ser um irmão melhor mesmo, ela nunca fez nada fantástico pra recompensar o Dipper ou algo do tipo. Mas a única coisa que eu tava defendendo é que eu não acho que ela é uma irmã ruim na média. Eu continuo achando erradas as frases que ela é egoísta, que ela aprende com seus erros. Ela tem os episódios que ela aprende com seus erros. São menores, um pouco mais bestas, mas aprender ela aprende. Se for contar mesmo, ela aprende mais com seus erros do que o sistema, mas não vou chegar nesse mérito não. Essa é basicamente minha opinião. Se você discorda, fique à vontade para falar nos comentários. Eu não acho que ninguém tá errado em não gostar da Mabel. Eu acho que ela não é egoísta, que ela aprendeu com seus erros, na média lá, do jeito. Mas eu não acho nenhum crime a pessoa dizer essa opinião.
dela, mas eu acho que a pessoa não tá fazendo nada errado dela tentar argumentar e defender esses pontos. É que a gente tá no mesmo barco, eu tenho meus motivos pra defender esse meu ponto meio do muro, e você deve ter seus motivos. Basicamente o mesmo motivo de eu achar que você tem total direito de falar sua opinião e os seus motivos, que é o que eu tô fazendo esse vídeo. Mas porque eu quero ganhar visualizações, eu sei que esse é um assunto que chama atenção, mas você entendeu? Eu não acho que você tá fazendo nada errado. Mas pelo mesmo motivo que eu acho que é perfeitamente normal vocês colocarem seus argumentos nos comentários e dizer o porquê que vocês acham que eu tô errado, eu também vou responder. Se eu concordar, eu vou falar, nossa, esse bom ponto, eu não tinha pensado nisso antes, concordo. Mas se eu discordar, eu vou acabar fazendo a mesma coisa e falando os motivos de eu estar discordando. Eu vou tentar responder todos os comentários, mas aqueles que não tiverem nenhum argumento não tem o que fazer. Ou eu vou ter que ignorar, ou eu vou tentar me controlar pra não ficar bravo, porque essa é uma discussão muito besta. É só um desenho infantil, mesmo que eu acho que você tá errado, não é nada que importa, não. Eu tô fazendo mais esse canal porque eu gosto desse assunto. Eu queria criar um canal no YouTube, ganhar views, ganhar dinheiro. Só o dinheiro que ainda não chegou. Basicamente é isso. Fique à vontade para discordar de mim nos comentários. Eu não falei tudo que eu tinha falado lá, mas eu reescrevi o roteiro e reeditei o vídeo algumas vezes e tentei resumir ele o máximo que eu consegui. O roteiro ainda é maior antes, então foi isso que deu pra fazer. Espero que tenham gostado. Tchau e fique com Deus.